Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade à resolução dos exercícios, né, que nós começamos a fazer. Lembrando que o primeiro exercício ele foi um pouco mais, eu demorei um pouquinho mais com o vídeo, mais enriquecido de detalhes para que vocês possam ter orientações para resolver os próximos, ok? Agora eu vou apresentar o restante dos exercícios para que a gente possa estar reforçando essa questão das alavancas, né, e cálculo de alavancas, que é muito importante para a biomecânica aqui, para a nossa profissão, na aplicação do dia a dia mesmo, ok? Então, o que a gente acabou montando, né? Eu resolvi o primeiro exercício passando passo a passo. Se vocês seguirem esses passos, provavelmente vocês vão estar muito próximos da resolução dos exercícios, tá? Então, todo exercício, você lê o exercício, você já imagina a situação. Esse é o passo 1. Você imagina e tenta desenhar, esboçar, desenhar esse exercício, né, para que você visualize o que está acontecendo na situação real, ok? O passo 2, vocês identificam os elementos e todos os conceitos envolvidos nesses elementos, né? Localiza onde está o eixo, se o eixo está no meio entre as duas forças, se o eixo está posicionado distante das duas forças, isso é importante. E localiza onde estão sendo as forças. Essa força 1, a força 2, que pode ser chamada de força de resistência, tá? E o braço de força, que é importante. O braço de força é a distância perpendicular. O que significa distância perpendicular? É a distância que forma 90 graus onde a força está sendo exercida. Tá vendo aqui? Então, aqui é entre o eixo e a força. Aqui forma 90 graus. Tudo bem? Tranquilo? Depois que você identificou esses elementos, esses conceitos, você lembra os conceitos. Então, força, tá? Que é a massa vezes a aceleração, tá? O peso é um tipo especial de força, que ele é dado pela massa do objeto, que é a quantidade de matéria dela, que é dado em quilogramas, igual a gente viu no exercício ali, tá? Multiplicado pela força da gravidade, que a gente aproxima de 10, tá ok? Na verdade, ela é 9,81 dízima, ok? E um momento de força. Momento de força é o quê? É a ação de uma força que provoca rotação sobre um eixo. Então, no nosso corpo, por exemplo, existem vários momentos de força. Quem faz a força? É o músculo em si, tá? A distância do eixo, a distância da articulação, ok? E o momento é o potencial que essa força gera para rodar a articulação, tudo bem? Tendo esses conceitos, a gente passa para o passo 3, que é você vai ler o exercício novamente e anotar todos os dados nas quais ele disponibiliza para vocês, ok? E passo 4, sim, a gente vai calcular alguma variável que às vezes não esteja diretamente ainda esteja diretamente apresentada no exercício, tá certo? Então aqui no caso da massa, eu tenho a massa, então quando eu tenho a massa 23 quilos, que é a unidade, eu tenho que transformar o valor dessa massa em peso, que é dado em newtons, tá? Porque o momento de força a gente trabalha com newtons, a unidade newton, tá certo? Então eu transformo o que precisa ser transformado, se caso o exercício já identificar já o peso como variável, você não precisa fazer esse cálculo, tudo bem? E o braço de força, que é a distância perpendicular entre o eixo onde está acontecendo a rotação, tá? E aonde a força está sendo aplicada, tudo bem? E aí o passo 5 é justamente calcular todas essas variáveis que nós temos, tudo bem? Então, nesse caso aqui nós temos o sistema de alavanca, né, que tem um eixo aqui, uma força atuando de um lado do eixo, outra força atuando do lado do eixo, tá? Então a gente começa a visualizar o quê? Que essas forças estão disputando para rodar essa gangorra para um lado e para o outro. E aí eu vou utilizar as fórmulas que já estão aqui. São só essas três fórmulas que vocês precisam estar atentas e para calcular, tudo bem? Então, o momento de força é... Então, de um lado eu tenho essa força verdinha aqui, do outro lado eu tenho a força vermelha. Então, para eu preciso calcular dos dois lados. Tá? Se eu falo que esse sistema está em equilíbrio, ou seja, estão empatados, os momentos estão empatados, independente da quantidade de força. Tá? Porque agora ela passa a ser dependente não só da força que ele realiza, mas também da distância que ele está do eixo, certo? Bom, e aí no cálculo, a gente continua calculando, né? Você faz o momento.
Importante você prestar atenção nas informações do exercício, tá? Do problema, da situação problema. Se eu falo em equilíbrio, eu estou falando em igualdade. Geralmente vai aparecer equilíbrio, quanto que o músculo deve fazer força para sustentar determinada posição, ok? E aí os cálculos depois dessa igualdade. Eu tenho um lado, eu calculo o momento de um lado do eixo e um momento do outro lado do eixo. E calculando esses dois momentos, e aí eu, pela igualdade, eu consigo achar a variável que eu ainda não tenho. Nesse caso do exercício, ele está pedindo o quanto que a criança 2 tem que sentar de distância para equilibrar a gangorra. Tá certo? Bom, então, seguindo os exercícios, o exercício número 2, ele está pedindo o seguinte: quanta força deve ser produzida pelo bíceps braquial a uma distância perpendicular de 3 centímetros do eixo de rotação para sustentar um peso de 200 newtons a uma distância perpendicular de 25 centímetros, ok? Então, seguindo o passo 1, eu tenho que imaginar a situação. Então, aqui eu tenho o úmero, tá? E aqui eu tenho o antebraço, com os ossos do antebraço, tá certo? E aqui eu tenho a mão, certo? Então, eu tenho aqui a articulação do punho e aqui eu tenho a articulação do cotovelo, tudo bem? Ele está falando que tem um peso na mão, esse peso que está sustentado pela mão, está sendo representado por esse círculo aqui, tá certo? Que ele tem um peso já, então não está dando a massa, está dando o peso de 200 newtons, tudo bem? Aí ele está falando que o bíceps, está vendo aqui, FB, ele está fazendo uma força para sustentar esse peso que está aqui. Só que o bíceps ele está a uma distância, o D do bíceps está a uma distância perpendicular de 3 centímetros, enquanto a bola que amassa o peso ele está a uma distância de 25 centímetros. E aí eu identifiquei os elementos, então eu tenho a força do bíceps que está segurando o antebraço com o peso, né? E a força do peso que está para baixo, então elas estão concorrendo para gerar uma rotação aqui. Se essa força do peso ela gerar um momento maior, o braço roda para baixo, tá? O eixo roda para baixo. Se o bíceps vencer essa força, o eixo roda para cima, tudo bem? Bom, aí o passo 3 e 4 é justamente você ler novamente o exercício e ir identificando quais variáveis que ele está te informando durante o exercício. Então ele está perguntando quanta força o bíceps deve fazer. Eu não sei essa força ainda, por isso que está a interrogação aqui. Quanta força o bíceps deve fazer, sabendo que ele está a uma distância de 3 centímetros do eixo de rotação, que é o cotovelo, né? Sustentando um peso de 200 newtons a 25 centímetros. Então, o que eu falo? Ele está perguntando quanto que ele tem que fazer para sustentar, para equilibrar esse sistema, tá? Então, aí eu vou calcular o quê? O momento que a força do bíceps está fazendo, que é para cima, ele está querendo rodar o cotovelo para cima, tá? O antebraço para cima, enquanto o peso está fazendo uma força contrária, ok? E eu vou calcular os dois momentos em situações diferentes. Então, eu tenho o momento da força, que é o quê? A força que o bíceps está fazendo, vezes a distância que ele está do eixo. Então, o momento de força do bíceps é a força do bíceps vezes 3 centímetros, ok? E aí, do outro lado, eu tenho o peso que está tentando rodar o cotovelo para baixo. E aí eu tenho o momento do peso é o peso vezes a distância que ele está do eixo, tá? Então, o momento do peso é o 200, que eu já tenho, que está no exercício, vezes 25 centímetros. E aí, quando o sistema fala assim, eu quero sustentar esse peso, ou equilibrar esse peso, quanto que o bíceps tem que fazer de força? Eu venho para a questão da igualdade, tá? Então, o momento de força é eu quero fazer uma igualdade aqui com o peso que está fazendo para o outro lado. E aí é só substituir. O que é MF? MF é o quê? F vezes 3 e o MP é 200 vezes 25. Então, F, força do bíceps, vezes 3 centímetros, né? É igual a 5.000. O 3 está aqui multiplicando. Quando ele passa para cá, ele passa dividindo. Eu vou ter um resultado aqui, que o bíceps terá que fazer a força de 1.666,67 newtons para sustentar. Então, imagine que um peso de aproximadamente 20 quilogramas, né, ele gera uma força de 1.600, quase 1.700 newtons, né, infinitamente maior, né, quase 8 vezes maior. 8 vezes maior. Então, a resposta é: o bíceps deve produzir uma força de 1.666,67 newtons para sustentar esse peso. Tá certo? Tudo bem? Muito bom passar. Agora, então, como eu falei para vocês,
no terceiro exercício, nós já temos já essa lógica de raciocínio. Então, eu vou lendo o exercício e já vou montando o desenho na minha cabeça e depois eu transcrevo esse desenho. Então, o que está mostrando lá, né, no exercício 3? Está pedindo que duas pessoas, uma pessoa está empurrando a porta de um lado e outra está empurrando de outro. Então, eu tenho aqui a dobradiça da porta, né? Imagina aqui, aí eu estou olhando a porta do lado de cima, tá vendo? E eu estou vendo que uma pessoa está empurrando essa porta aqui e outra pessoa está empurrando daqui para lá. Tudo bem? Bom, então quais informações que eu tenho? Então eu já desenhei. Tem uma pessoa empurrando para cá 20 centímetros, outra pessoa empurrando para lá com 25 centímetros de distância. E aí eu vou lá nos dados. Ele está falando que essa pessoa aqui está fazendo uma força de 40 newtons a 20 centímetros do eixo de rotação. E do lado de cá eu tenho a força, a outra pessoa empurrando, né, com uma força de 30 newtons a 25 centímetros. Eu não posso dizer simplesmente que porque esse aqui está fazendo mais força, a porta vai rodar nesse sentido. Não, eu tenho que calcular porque é o momento que está gerando aqui no eixo, ok? Bom, então eu vou calcular o momento desse sistema aqui, ó, que é a força de 40 newtons vezes 20 centímetros, aqui, certo? Então, o momento 1, que é dessa força, eu tenho uma força de 40 a uma distância de 20 centímetros. Eu tenho um momento gerado por essa força de 40 newtons a uma distância de 20 centímetros de 800 newtons vezes centímetros. Do outro lado eu tenho a mesma coisa, só que é uma força agora de 30 newtons a uma distância de 25 centímetros. Então eu tenho o momento 2, que é desse lado de cá, que é resultante da força 2 multiplicado pela distância 2. Então eu tenho o momento 2 é 30 vezes 25 centímetros, ok? Que vai dar 750 newtons. Só que o exercício ele está me perguntando uma coisa diferente do exercício anterior. Ele está me falando assim, qual será o momento resultante? Resultante é o quê? Quem vai vencer esse cabo de guerra aqui? Tá? Então, para eu saber o resultante, eu tenho que saber a diferença. Existe diferença? Existe. Uma está fazendo 800 para um lado, outra está fazendo 750 para o outro. Né? Então, a força resultante, ou o momento resultante, desculpe, é o quê? É o M1, momento que essa força está gerando para cá, menos o momento da outra. Então, deu 50 newtons. Só que esses 50 newtons, qual é o momento maior? É o da força de 40 newtons. Então, a porta está girando nesse sentido, né? No sentido da força 1, ok? Tudo bem? Beleza. Então, se a gente passar então para o outro exercício, esse exercício, na verdade, ele parece ser mais complexo, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então, o passo 1, desenhar a situação. O passo 2, identificar quais as forças que estão atuando. E o passo 3 é verificar, né, essas forças, o que os exercícios estão me passando de dados. E o passo 4 e 5, resolver os elementos, tá certo? Resolver as variáveis. Então, vamos imaginar a situação. Ele está falando que existe um braço que está a 90 graus, certo? Só que aqui agora, além do peso, igual do exercício que a gente viu anteriormente, além do peso, ele está considerando também que o braço, o antebraço e a mão, eles também têm um peso que está para baixo. Então, o bíceps não está sustentando só a massa que está na minha mão aqui. Ele está também sustentando o peso do antebraço, que está localizado no centro de gravidade dele, que está aqui bem no meio, ok? E aí, enquanto eu leio, eu identifico essas forças, né, eu quero ver o sistema. Então, eu tenho que identificar quais são os sentidos da força. O bíceps que está aqui para cima, empurrando a força para cima, tá vendo aqui? Ele tem que vencer o quê? Os momentos gerados pela força o peso do antebraço e da mão, mais o quê? O peso da anilha que está aqui na mão, tá certo? Então, na letra A, ele não está considerando que eu coloquei esse peso ainda de 50 newtons na mão. Então, a letra A está falando o seguinte, quanto de força que o bíceps precisa fazer só para manter a mão desse jeito, a mão e o antebraço desse jeito, tá? Então, eu tenho lá o momento 1, que é dessa força 1, que é a do bíceps, né? É a força que o bíceps está realizando, que eu não sei qual é, a uma distância de 3 centímetros, ok? Então, eu tenho o momento 1 aqui, que é a força vezes 3. Eu não sei essa força aqui ainda, é o que eu vou achar, que eu quero saber. E aí, no sistema 2, eu vou pegar esse sistema 2, porque eu ainda não estou com peso na letra A, ele não quer, ainda não colocou o peso na mão.
eu vou pegar esse valor, que é o momento 2, que é a força 2, né, que é só o peso do antebraço mais a mão, vezes a distância do centro de gravidade dele, que a força dele está concentrada aqui, ó, no meio do braço, tá? Que está a 15 centímetros. Então, eu tenho 35, que é newtons, que é o peso do antebraço e da mão, também considerando a distância de 15 centímetros, ok? Se eu estou falando em equilíbrio, lembra que eu falei? Como que eu faço para equilibrar só para sustentar isso? Então eu tenho que a força que o momento que o bispo está gerando para cima, ele tem que ser igual ao momento que está sendo gerado para baixo. E aí eu tenho força 1, o que é o momento 1? É a força vezes 3, que eu calculei lá em cima, aqui, tá vendo? E, que vai ser igual ao momento 2 que está aqui. Então, fazendo os cálculos, né, F1 vezes 3 é igual a 35 vezes 15, 35 vezes 15 é 525, o 3 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a força que o bispo vai ter que, só para manter e sustentar o peso do antebraço da mão, é de 175 newtons, ok? Aí na letra B, ele fala assim, então vamos acrescentar um peso de 50 newtons na mão, um saquinho de arroz na mão, né? Então, o que que eu vou ter? Então, eu tenho novamente o sistema. Eu tenho que observar o que? O que está para cima. Então, para cima eu tenho só a força do bíceps que está lá, né? E para baixo eu tenho, além do peso do braço e da mão, que eu já calculei, né? Eu também tenho o que? Mais o peso que eu coloquei lá na ponta da minha mão, tá? Na extremidade da minha mão. Então, o bíceps ele tem que vencer o momento gerado pelo próprio peso do antebraço, mais o momento gerado pela anilha que eu coloquei na mão, de 50 newtons. Então, novamente, mesma coisa, só substituir. Momento é o quê? Força vezes distância, força vezes distância, força vezes distância. Aqui eu coloquei os parênteses para não misturar, tá? Só para a gente organizar melhor a parte da álgebra aqui, tá certo? Então, F1 vezes 3, eu quero saber o quanto de força que o bispo fez, então eu não sei esse valor aqui ainda. E aí eu vou substituindo. O que é a força 2? É o 35 newtons, que é o peso do braço e do antebraço, a uma distância de 15 centímetros. Mais a força 3, que é 50 newtons, a uma distância de 25 centímetros. Então, fazendo esses cálculos, né, eu tenho que a força 1 ela vezes 3 é igual a 525 mais 1.250, que somando esses dois dá 1.775. E o 3 está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, o bíceps precisa segurar esse peso de 50 newtons, considerando o peso também do antebraço e da mão, ele precisa fazer uma força de 591,67 newtons. Ok? Tudo bem? Tranquilo. Então, pessoal, o exercício 6, ele seguindo a mesma linha de raciocínio, imagine a situação, tá? Agora não é o bíceps que está querendo fazer uma contração aqui para cima, não é o bíceps que está querendo flexionar o braço, e sim o tríceps que está empurrando, estendendo o braço e está registrado aqui na balança, 90 newtons, ok? Então eu tenho, além dessa força que ele está fazendo aqui de 90 newtons, eu tenho o peso do antebraço aqui também, tá? Então o tríceps ele está fazendo uma força aqui para cima na contração dele, né? Mas na verdade ele está puxando o eixo aqui que está embaixo do cotovelo. Então eu tenho três forças atuando querendo girar esse cotovelo. Eu tenho a força 3 que é do tríceps, a força 1 que está registrada na balança de 90 newtons, tá? E a força 2 de 40 newtons que é o próprio peso do antebraço e da mão. Então considere também a distância de cada um. E aí o raciocínio é o mesmo, então eu tenho o tríceps que está fazendo uma força contrária às outras duas. Para equilibrar esse sistema, eu tenho que o momento gerado pelo tríceps ele tem que igualar a soma dos dois que estão ao contrário, ok? Então, desmembrando a força 3, que é a do tríceps, a distância de 3 centímetros que ele está, a força 1, que está sendo registrada na balança, a uma distância de 32 newtons, e a força 2, que está também o peso do antebraço e do braço que está a 17 centímetros. Então, a força 3 vezes 3 igual a 90 vezes 32, que é relacionada que está registrado na balança, e o peso do antebraço, que é 40, a uma distância de 17 centímetros. Fazendo esses cálculos, eu tenho que a força 3, que é a do tríceps, tem que vencer 2.880 mais 680, e o 3 que está multiplicando aqui, ele passa para cá dividindo, gerando um resultado de 1.186,67
newtons, ok? Tudo bem? Então tentem resolver os exercícios, qualquer dúvida entre em contato e até a próxima aula. Um abraço.